Eu só tenho que agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui para falar do Evangelho de Jesus. Agradeço muito ao Brito por ter me convidado e agradeço a Deus, por permitir esse momento e a presença dos desencarnados também que aqui estão, para ouvir sobre Jesus e para me ajudarem também a falar sobre o Evangelho, porque nós sabemos que nunca estamos sozinhos, Nós somos uma partezinha das falas e dos estudos. Nós vamos falar do capítulo 2 do Evangelho, que é Meu Reino Não É Desse Mundo. Então, eu fico cada vez mais maravilhada de ver o trabalho do Kardec e das equipes espirituais que o incluíram, A competência profissional dele foi de grande valia, porque quando ele organizou os capítulos, ele fez de acordo com o que ele usava para escrever os livros e para dar as aulas. E ele colocou no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Então ele falou o que Jesus veio fazer, para que a gente já tivesse conhecimento da base, dos conceitos mais importantes, para que a gente tenha ensinamento das falas dele e dos exemplos que ele deu nos outros anos. Então, primeiro, é como se a gente chegasse aqui e falasse, bom, eu vim aqui para falar com vocês sobre Jesus. Então, Jesus falou, o meu reino, eu vim aqui, eu não vim para destruir a lei, eu vim para dar cumprimento. Então, já era a missão dele prosseguir o nosso processo de evolução da humanidade, O segundo capítulo, que é esse que nós vamos falar, Kardec mesmo faz um comentário que é de fundamental importância a gente entender o mundo de atuação de Jesus. Então ele veio nos falar sobre o reino dele, que não é desse mundo. Que na época foi uma fala muito difícil, de ser explicada. Imagine naquela época, Jesus falar, o meu reino é desse mundo não, mas o senhor é rei? Não, eu não sou rei de nada, porque se eu tivesse súditos, eles estariam me livrando dessa prisão. Então aqui eu não sou rei. Você que está falando que eu sou rei. Então a fala dele, apesar da humildade, ele deu uma lição a Pilatos. Pilatos não entendeu porque era o rei da terra, Então ele estava, Pilatos impondo a situação de reinado dele, que era da terra, e Jesus falando do reino dele, que era o reino de Deus. Então a fala, ela é às vezes difícil da gente entender, porque tem esses dois lados, Então Pilatos tornou a entrar e tendo feito de Jesus lhe disse, sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente já teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, sois, pois, rei? Jesus ainda respondeu novamente, vós o disseste. Eu sou o rei, mas eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Qualquer um que pertença à verdade, escuta a minha voz. A fala, Pilatos deve ter entendido nada, a última frase. Ele falar que ele veio para testemunhar a verdade. Mas que verdade? Os judeus tinham a verdade deles, que era uma verdade muito terrena. Eles acreditavam que existiam anjos, que eram seres especiais, ligados a Deus, e que Deus agia da seguinte forma. Se eles agradassem às leis de Deus, eles seriam premiados com as vitórias nas guerras, eles seriam premiados pelo sucesso do poder. E se eles contrariassem as leis de Deus, eles seriam castigados com doenças, eles seriam castigados com o insucesso, com a perda do poder, com a perda de dinheiro. Então o conceito do Pilatos e dos judeus era estritamente terreno. Então eles não tinham a capacidade ainda de entender o que Jesus estava dizendo, porque eles estavam muito arraigados no conceito da terra. Moisés veio e deu a ideia do primeiro, do Deus único, foi a primeira revelação. Quase 500 anos antes de Jesus, o Sócrates disse o seguinte, que se não existisse
além da vida terrena, não existisse um outro mundo, seria muito fácil, a vida seria muito tranquila, porque as pessoas maldosas poderiam cometer crimes, praticar maldade, e isso acabaria na morte. Então, que finalidade teria? Por que viver? Por que fazer algo? A gente não precisaria fazer nada, você não precisaria se importar com nada, nem com ninguém, vai morrer, vai acabar tudo. Então Sócrates, já no enviado, né, de Deus, já para lançar as sementes desse mundo espiritual, que Jesus viria quase 500 anos depois, para exemplificar e para nos ensinar como valorizar esse reino. Então, o Kardec foi assim, top, né? Quando ele pôs esses conceitos, porque em seguida ele vai falar das moradas da casa do meu pai, no capítulo 3. Então, ele já vai expandir o conceito desse mundo onde é o reino dele. Já vai falar das moradas do mundo espiritual. Então, é uma ideia gradativa de ensinamento, que nem existe nas escolas, né? As crianças começam a aprender as letras, elas não começam a aprender a palavra inteira, ou a frase, ou o texto. Começa por letrinhas. E foi como Kardec fez conosco. Ele foi codificando parte por parte, conceito por conceito, para chegar no final com as preces, que é a nossa conexão maior com Deus. Então, quando a gente observa isso no Evangelho, aí a gente vai tendo a confirmação de que esse deve ser o nosso livro de cabeceira. Todos os dias a gente tem algo para aprender. A gente pode lê-lo, estudá-lo 3, 4, 5 vezes. Cada vez a gente tem algo para entender nas entrelinhas. A gente tem algo para pesquisar na história que vai nos auxiliar no entendimento dos ensinamentos de Jesus, né? Então vamos voltar para cá. Jesus também, ele quis nos mostrar a nossa tendência, né? Que nós temos essa tendência sempre a pensar no futuro. Só que esse futuro só vai ter sentido com o aprendizado do mundo para explicar o porquê do sofrimento. Então, esse conceito de um outro reino é para nos consolar, é para nos ensinar a ter os valores necessários para a gente transitar nesse mundo com menos sofrimento, com menos angústia. Então a gente fica aqui nessa agonia, né? Sofrimento, doenças, angústias, problema na família, problema no trabalho. Mas a gente, quando tem fé que esse reino de Jesus existe, nós sabemos que tudo é passagem. Nós sabemos que esse sofrimento só nos vai abrir as portas de um mundo melhor. Vai nos proporcionar a felicidade depois do nosso desencarne. Antes também, a gente já tem esse prazer do dever cumprido. A gente já tem a consciência tranquila de que estamos praticando o que Jesus nos ensinou. Mas principalmente, quando a gente tem essa fé na vida futura, a morte deixa de ser tão assustadora. Não é? A gente percebe que nós que temos essa oportunidade da doutrina espírita, a gente se assusta menos, a gente sofre menos com a perda do ente querido, com as tragédias. Nós sabemos que os desencarnes em massa estão assim cada vez mais constantes, mas a gente sabe que está nas mãos de Deus. A gente sabe, tem consciência de que cada um está cumprindo o seu papel, está cumprindo a sua missão, e está aprendendo e está na escala de evolução prevista pelas leis da natureza, pelas leis do progresso, pelas leis da conservação e da transformação, né, gente? Porque nada se perde, nada é por acaso. Após tragédias, após guerras, a civilização dá um salto no aprendizado, no crescimento, na tecnologia e na questão moral, principalmente. Aí, quando a gente tem essa fé inabalável na vida futura, na vida depois da morte, a gente evolui mais depressa, porque nós sabemos das consequências das coisas boas e das não tão boas que a gente faz. Aí a gente começa a entender o orar e vigiar. O que a gente pode ganhar com isso, com orar e vigiar, não é? Com a preocupação que nós devemos ter com o outro, o auxílio que nós podemos dar a alguém que a gente nem conhece e
Então a gente começa a dar valor nessas pequenas coisas que vão abrir as portas da nossa felicidade futura. Então Kardec coloca uma frase que diz assim: a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, quanto mais valor a gente der nas coisas terrenas, é porque a nossa fé na vida depois da morte está meio, vacilando. Agora, quando a gente tem a fé inabalável, a gente não se preocupa tanto. É claro que a gente precisa da evolução material, porque junto com ela acompanha a evolução moral e intelectual também. Deus não condena os bens materiais. Ele não condena a gente buscar a qualidade de vida, nossos cuidados com a saúde, com a nossa casa, com o conforto, né? Ele não condena isso. Nós temos que ter cuidado como usar isso, em que direção, até onde isso tem valor, até onde eu vou me sacrificar para adquirir um bem que vai ficar aí depois que eu morrer. Então a gente, quando acredita na vida futura, a gente começa a pesar melhor essa fé nos bens materiais. A gente muda, gente, até os ambientes que a gente frequenta, não é? Quando a gente começa a entender, a gente quando é mais jovem, a gente gosta muito de boteco, né? Eu fui botequeira, tempo de faculdade, tempo de bancária, né? Mas de repente, não me agrada mais o boteco. E eu sei que a maioria de nós acontece assim. Nós já estamos mais seletivos nos ambientes que nós vamos. Nós estamos mais seletivos com o tipo de festa que nós vamos. Ou até com as coisas que a gente compra para usar, para colocar na nossa casa. Antigamente a gente dava valor em grife, né? Nossa, a marca era importante. Hoje, a maioria das pessoas já não se importa. Não é? Qualquer marca é simplesmente uma roupa, uma vestimenta, um bem material. Então, as plantas também, né? Sim, aí vem a questão da natureza também, né? A gente dá mais valor no conforto do nosso no planeta. E aí começa essa briga, essa confusão. Os animais tá mais... Os animais estão tendo cada vez mais moral na nossa sociedade, né? Como? Porque os dois cachorrinhos lá em casa, a Maria tem mais moral do que eu. Pois é, então isso faz parte da nossa mudança. É lenta? É. Porque com certeza essas mudanças que nós estamos percebendo aqui no nosso meio, ela não está acontecendo da mesma forma nos diversos lugares do mundo. Cada civilização, cada sociedade, de acordo com os seus costumes, com o seu entendimento, busca a sua melhoria de uma forma, né? Nós temos a doutrina espírita que nos esclarece e nos dá o roteiro. Quando temos fé na vida futura, que a doutrina nos dá, a gente tem mais facilidade, eu acho que a gente tem mais discernimento. Fica tudo muito mais lógico. Tudo tem um motivo racional, lógico, provado pela ciência, né? E aí, as outras religiões cristãs acreditam na vida depois da morte. Mas a forma que acreditam fica meio confusa e meio difícil de dar entendimento dessa vida depois da morte. Nós temos o julgamento final para algumas religiões, nós temos algumas que acham que morre, vai ficar dormindo até um dia, né? Do despertar, de Jesus voltar. Então, é mais difícil de ter fé numa vida dessa, inativa, de uma vida insegura, incerta. Aí veio o Kardec, lá no século XVIII, conversa com os espíritos, e nós temos essa segurança, essa certeza, porque nós temos as testemunhas que foram para o lado de lá, do lado invisível, e nos contam como é que é. Nos contaram, né? E continuam nos contando, continuam nos orientando sobre o nosso progresso e as formas da gente conseguir esse progresso moral. Então, a nossa doutrina é uma das maiores bênçãos que nós podemos agradecer a Deus, de termos já alcançado esse entendimento, de termos cedido, né, a essa doutrina, porque muitos rejeitam por preconceito,
vários motivos terrenos, né? Mas quando a gente começa a analisar a lógica e a explicação científica, nós não temos como negar que a vida, o reino de Jesus, ele existe. É o reino que Deus pediu para ele nos mostrar e nos ensinar. Porque Deus a gente não entenderia, né? Como se ele quisesse nos ensinar, seria mais difícil. Mas ele falou: meu filho, você vai lá e ensina para aquele povo daquele planeta o que eu quero que eles aprendam, o que eles precisam aprender para ser feliz. Jesus veio e ensinou sobre esse reino, que é um reino de justiça. Porque a reencarnação e a vida futura é o que explica o nosso sofrimento, é que nos faz entender que está tudo certo, que nosso sofrimento está certo, que as tragédias está tudo certo. Porque se são consequências de atitudes humanas, nós vamos sofrer as consequências disso aqui na Terra. Os responsáveis maiores, de acordo com a sua participação, vão sentir mais, né? Depois do desencarne, as consequências do bem que não praticou. Não é só do bem que praticou que a gente é premiado, mas aquele bem que a gente poderia ter feito e não fez, que estava ao nosso alcance, as consequências desse bem que eu não fiz é consequência minha, do que eu não fiz. Olha que coisa louca. Está no Evangelho, não me lembro o capítulo, que Kardec nos explica isso. Então nós temos realmente que nos esforçar para sermos melhor. Cada um, um passinho de cada vez, cada um no seu entendimento, na sua limitação, respeitando a nossa condição intelectual, moral, financeira, né? Dentro do nosso mundo, fazer o melhor que nós podemos. Fazer o melhor de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, esse capítulo está mais preso a esses argumentos, ao entendimento da vida, no plano espiritual. Aí tem um dos itens que o Kardec nos fala da realeza de Jesus. Ele fala da realeza moral que não desaparece, ela é eterna. Não é como na nossa sociedade, nós temos lá o rei do rock, o rei do futebol, o rei de quê mais? O rei do príncipe dos poetas. Isso passa, é efêmero, é de acordo só com o que aquela pessoa fez nessa reencarnação. Influenciou a sociedade, promoveu melhoria em alguma coisa, promoveu o conhecimento, mas passou, porque não era a mudança moral desse rei, desse príncipe. Era de acordo com a visão da sociedade, com o julgamento da sociedade. E Jesus não, foi questão moral. É o único aspecto dos ensinamentos dele que jamais gerou polêmica, discussão, buscas de data, de lugar. Um dos 5 aspectos da vida dele, a questão moral é a única que nunca teve discordância entre os estudiosos ou os seguidores. Então é essa moral do Cristo que nós precisamos perseguir, né? Com muito amor, com muita boa vontade. E a gente não pode perder a oportunidade disso, né? Aí depois Jesus vai também deixar os apóstolos que vão seguir esse ensinamento. Se não fosse Paulo, talvez a gente não tivesse conhecimento, né? As viagens de Paulo, a gente fica cansado só de assistir o documentário. Ele andou, ele peregrinou, levando o Evangelho. Então houve muito sacrifício de muitos que vieram antes de nós para deixar essa mensagem, para que essa mensagem chegasse até nós. Quantas pessoas trabalharam nas traduções? Sabemos que existem distorções de tradução, de entendimento, mas o cerne da doutrina, o cerne do ensinamento de Jesus é o mesmo. É o amor e a prática da caridade, né? Depois, a doutrina espírita, ele tem um capítulo muito interessante que ele diz que a vida depois da morte, a vida que Jesus nos mostrou, ela não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do
mesmo ser, e todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base, uma razão de ser, a fraternidade universal. Olha que coisa linda. Nós estamos reencarnando, desencarnando, reencarnando. Cada uma dessas reencarnações, nós temos um meio, um vínculo com vários outros espíritos. Quando desencarnamos, esse vínculo nosso está aumentado. Da próxima reencarnação, aumenta mais ainda, porque nós teremos outras atividades, estaremos no outro patamar de entendimento. Isso aumenta as nossas possibilidades de entendimento. E é isso que vai levando a nossa moral melhorar, a nossa visão da vida futura. Então a doutrina espírita abre esse leque de possibilidades, abre esse leque de entendimento para um nível universal. Porque nós temos a consciência de que a Terra é um dos planetas. O universo, então descobrindo planetas, órbes e constelações, né? A cada dia a ciência está evoluindo. E nós somos um planeta que já está em fase de transformação. Já temos alguns de nós aqui dessa Terra que não vamos reencarnar mais aqui, vamos para outro. Com certeza temos os espíritos já evoluídos, que numa próxima etapa vai para um planeta mais evoluído, já vão ter menos necessidade de reencarnações. Então, é tudo um processo grandioso que Deus coordena e nos coloca envolvidos nesse processo. Somos parte, somos filhos dele e ele nos quer felizes. E essa felicidade é só no final da jornada, né? Que não tem fim. A gente vai chegar próximo de Jesus, mas jamais vamos alcançá-lo, porque está tudo em movimento. Assim como nós estamos evoluindo, a Terra está transformando na direção da regeneração, o universo está todo mudando, está todo evoluindo. Então Jesus é a nossa referência. Não quer dizer que a gente vai ser igual a Jesus, porque quando a gente chegar na perfeição, Jesus também já evoluiu, Jesus também já vai estar à frente. Então é sem fim. Desanimador? Não. Se a gente pensar que quanto mais próximos, né, de Jesus, mais próximos de Deus, mais felizes, menos sofrimento da matéria, menos angústias, menos resgates, não é? Menos consertos para as reencarnações futuras, não é? Nosso perispírito mais leve, vamos sentir menos dores físicas. Aí de repente, Kardec também nos mostra, através do depoimento de uma rainha da França, de como ela ficou decepcionada quando ela desencarnou. Era uma rainha toda poderosa e ela achou que chegando lá ela ia ser recebida como tal. Uma rainha com todas as honrarias mesmo da França, né? A França muito importante naquela época, já no meado do século XIX, a França dominava nas artes, na cultura. Ela achou que ela ia chegar lá e ia ser a tal, né? Chegou lá, ela falou, coitado, gente, aqui vocês estão tudo iludidos. Não é assim. Eu cheguei aqui e vi, numa condição melhor que a minha, um patamar mais elevado, pessoas que na Terra eu julguei serem inferiores, pessoas que eu acreditava que eram pequenos, chegaram aqui melhor que eu. Não adiantou nada a riqueza, não adiantou nada a minha crença no poder. Que aqui, do lado de cá, isso não vale nada. E aí ela nos diz assim, que se ter sangue nobre não adianta nada. Então ela entendeu a esterilidade desse mundo nosso que ela viveu aqui, né? E aí ela fala que para se preparar um lugar neste reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua prática celeste, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugaste. É só isso, gente, que nós temos que fazer para sermos recebidos com honrarias no plano espiritual.
temos que praticar todos esses ensinamentos de Jesus. Isso é um testemunho de alguém que sentiu a angústia do desprezo assim que chegou no plano espiritual. E ela nos recomenda que que os homens que correm atrás dos bens terrestres, como se os devesse para guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que eles são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Então Jesus veio, disse as verdades que foi possível o entendimento, porque se ele dissesse tudo isso que o Kardec disse, lá naquela época, ninguém teria entendido. Ele teria ofuscado até o aprendizado que eles já tinham adquirido pós-Moisés e com os filósofos que já trouxeram as ideias da imortalidade da alma. Jesus então disse por meias palavras, todos os ensinamentos dele ficou uma parte para trás, porque a gente não entendeu mesmo. Ele só prometeu o Consolador, que viria para esclarecer o que ele falou, completar o que ele não disse e nos fazer lembrar aquilo que a gente já tivesse esquecido. João narra essa promessa dele de uma forma belíssima, né? do Consolador. E vem Kardec e codifica todo o ensinamento do Espírito de verdade. E nós temos o privilégio, a honra de seguir esse aprendizado, seguir na nossa jornada, para que a gente console quem está próximo também. Não é só pensar na nossa felicidade futura. Se nós temos o entendimento, nós temos a possibilidade de consolar, de auxiliar, de ceder um ombro amigo, de ouvir, de ajudar naquilo que for possível, no sorriso, na prece. Então, nós estamos no caminho certo, isso nós temos certeza. Nós estamos a caminho da felicidade. Mesmo que a gente ainda demore um pouco, nós temos essa certeza, a segurança, que Jesus é o exemplo, foi o homem mais perfeito que pôs os pés na terra, e é nosso foco, nosso exemplo. Então, por isso que o Evangelho muitas das vezes me emociona, porque nós não temos outra saída a não ser a gente abraçar a causa de Jesus, abraçar tudo que Ele nos ensinou, abraçar todas essas ações que surgem em nossas vidas do nada, ou às vezes a gente nem espera, surgem tarefas que nos fazem levar o ensinamento de Jesus, levar uma palavra do Evangelho a quem está precisando. Então essas oportunidades nós precisamos abraçar com amor, com carinho e agradecer por tê-las em nossa vida, agradecer por termos as perdas que nos fazem repensar, refletir, restaurar as nossas energias quando buscamos a espiritualidade amiga, quando buscamos Deus, quando buscamos Jesus e os seus enviados para cuidar de nós. Então, que o Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, todos os instantes possíveis, seja nas alegrias, nas tristezas, seja no auxílio para a gente ajudar ou para receber o auxílio. Que Jesus então seja a luz nos nossos corações. Você queria falar alguma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa, ó. Aqui nós temos esse vínculo de amizade, né? Eu sei que quando a gente desencarna, cada um está no patamar. Sim. Mas assim, eu queria só tirar uma dúvida, por exemplo, se eu desencarnasse hoje, quando eu acordar de lá, eu não vou achar nenhuma pessoa que eu tenho um vínculo aqui, que um dia, às vezes até já foi, um exemplo, meu pai, meus avós, um exemplo, falando assim, os amigos que eu tinha que já partiram. Eu vou encontrar só pessoas estranhas para adquirir conhecimento junto com eles, crescer junto com eles? Ou... Olha, isso depende. Depende do seu coração, da sua sintonia, da sua vibração. Vai depender do vínculo que você tem com esses espíritos já desencarnados.
vai depender também das condições em que estiverem esses espíritos. Se estiverem equilibrados, se já estiverem em condições de te receber e te auxiliar. Então, seu anjo de guarda, né, aquele espírito que abonou a nossa reencarnação, ele vai estar à frente do seu desencarne. Ele vai acompanhar e vai permitir àqueles que querem te ajudar e que têm condições a participar. Então, se o seu pai estiver em condições, ele vai te receber no plano espiritual. Se você tem amigos que desencarnaram antes, pessoas que são gratas a você e estiverem em equilíbrio suficiente, vão te auxiliar também. Assim como espíritos que tiveram uma ligação com você em reencarnações passadas, que dessa você não lembra, você só os conheceu na outra, mas eles vão estar lá, porque a afinidade é mente a mente. Esses espíritos vão estar lá para te auxiliar também. Então é muito específico de cada um, das condições de cada espírito, tanto de quem está desencarnando, quanto de quem já desencarnou e tem algum vínculo conosco. Eu queria só saber o seguinte, fiquei muito ruim. Por exemplo, você chega numa festa, você não conhece ninguém, porque você é igual um peixinho fora d'água. Aqui eu fico falando dessa comparação, né? Chegar lá, vou pegar um peixinho fora d'água sem ter ninguém. Eu li uma história, eu não sei que livro mais foi, mas de um senhor que de vez em quando ele tinha ataques do coração. E eles levavam ele desacordado para o hospital, para o pronto-socorro. Então, cada vez que ele sentia mal, ele chegava lá desacordado, eles cuidavam dele. Quando ele acordava lá no pronto-socorro, ele pensava assim, será que eu estou desencarnado ou ainda estou eu estou no pronto-socorro da Terra ou no pronto-socorro do plano espiritual? Aí ele ficava esperando assim, eu vou esperar a primeira pessoa que entrar para me visitar. Porque se for alguém que já desencarnou, é porque eu também já estou desencarnado. Aí de repente entrava a esposa, falava, opa, estou vivo. Aí passava um dia, ele passava mal de novo, levava, ele tinha a mesma angústia. Eu estou de lá e eu estou de cá. Aí um belo dia, ele ficou esperando, vou esperar quem chega. Aí chegou uma avó dele. Aí ele teve a certeza que ele estava desencarnado. A avó tinha ido visitá-lo e auxiliar no socorro e nos cuidados com ele. Então eu acho que é bem assim, sabe? Então eu vou esperar, a hora que chegar alguém. E a gente tem sempre algumas notícias dos nossos parentes que desencarnam. Me permitem falar, uma coisa que ainda está muito presente na minha vida. Um dia antes da minha mãe desencarnar, uma amiga nossa foi lá fazer uma prece e viu o meu avô e a minha avó na cabeceira da cama dela. E ela, em espírito, ela já tinha visto meu avô e minha avó. Ela estava esperando só o desencarne final para eles levarem ela para o plano espiritual. Isso nos deu um consolo tão grande, saber que a minha mãe já estava encaminhada, já estava protegida. Tanto que ela desencarnou no dia seguinte, nós não sofremos com o desencarne da minha mãe, porque a gente sabia que ela estava melhor de lá com os pais dela do que aqui conosco, sofrendo no hospital. Então me perdoe eu ter citado, mas eu acho que é muito forte isso para mim, sabe? E te responde. Então meu avô e minha avó morreu, minha mãe tinha 12 aninhos, ela morreu em 84, e o meu avô morreu em 77. Então eles estavam lá recebendo a minha mãe. Então conosco vai acontecer assim também. Vai depender do nosso merecimento, da nossa necessidade, das nossas boas ações e de ter abraçado ou não a causa de Jesus. Muito obrigada. Foi bom estar aqui. Gratidão por esse momento. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos leve de volta em paz, com saúde para os nossos lares. Gratidão, gente.